Olá, pessoal. Vamos continuar nosso estudo sobre a industrialização brasileira e a situação econômica, principalmente agora dos anos 2000 para frente. O que nós observamos? Observamos a evolução industrial brasileira e o paralelo com a situação econômica. Por quê? Porque o Brasil passou por um período de oscilações em relação à inflação e na década de 90, finalmente, isso deu uma estabilizada. Principalmente com o Plano Real, que trouxe uma política monetária firme para o Brasil e o controle da inflação. Sabendo dessa condição, os governos dos anos 2000, os governos de Lula e Dilma, eles pegaram o Brasil já mais estabilizado, já com uma política externa mais consolidada e já firme em relação à variação da sua moeda. Isso permitiu que eles desenvolvessem outros tipos de política. Esses governos foram chamados de assistencialistas. O que isso significa? Que eles promoviam atitudes em relação à assistência às populações mais pobres. Essa atitude não é comum no Brasil, principalmente nos últimos governos. Isso não acontecia. E Lula e Dilma, eles mantiveram investimento principalmente em auxílios, em bolsas, em incentivo à educação. E o que acontece? O perfil do Brasil realmente mudou. Com a estabilidade econômica, o Brasil ele começou a investir no setor tecnológico. Isso foi de valia imensa para o Brasil. Só que um país que investe em tecnologia precisa também investir na qualificação de sua mão de obra. E isso tem sido uma política do Brasil nos anos 2000. Tá? Vemos políticas de ingresso em faculdade, política de ingresso em faculdades particulares, isso na tentativa de aumentar a pesquisa, que no Brasil isso é importante. Os tecnopolos brasileiros, a pesquisa brasileira, ela é muito vinculada à universidade. Outros países, eles mantêm as instituições de pesquisa isoladas, os chamados tecnopolos puros. O exemplo que nós temos é o Vale do Silício nos Estados Unidos ou o CERN, entre França e Suíça. Já o Brasil, ele vinculou essa pesquisa tecnológica às suas universidades, principalmente as públicas. Então, esse acesso à universidade pública é paralelo ao desenvolvimento tecnológico do Brasil. Por que isso foi importante? Porque o conjunto de ações, de um lado assistencialistas, do outro promovendo o desenvolvimento tecnológico e aumentando gradativamente a qualificação da mão de obra. Isso criou um cenário brasileiro ideal para o desenvolvimento econômico e para o reaquecimento do mercado interno. Como assim? Deixa eu explicar para vocês. Essas políticas assistencialistas muito fortes, elas fizeram o Brasil ter um aumento absurdo da sua classe média. Pela primeira vez na história do país, a classe que mais cresceu foi justamente a classe pobre, que chegou à classe média. As políticas brasileiras não foram voltadas para a classe mais alta. Nesses anos 2000, nós vimos a camada mais baixa começar a adquirir poder de compra. E aí o Brasil se torna cada vez mais um mercado interessante para as maiores empresas do mundo. Se você observar a chegada de transnacionais extremamente valiosas ao Brasil, principalmente no setor de tecnologia eletrônica e automobilísticas, esses setores mostram a força do mercado brasileiro. No ano de 2012, o Brasil ficou em segundo lugar, atrás apenas dos Estados Unidos, em movimentações de cartão de crédito. E essa movimentação de cartão de crédito, de parcelamentos, do uso do crédito bancário, é típica de classe média. Então o Brasil, ao desenvolver esse aumento de classe média, esse aumento de população com poder aquisitivo, com poder de compra, ele tornou o Brasil um mercado muito favorável. Paralelo a isso, as políticas de IPI, lembra? O imposto sobre os produtos industrializados, o Brasil cortou o IPI de muitos produtos, reduziu de outros. Para quê? Para tentar tornar o produto industrializado brasileiro mais barato e assim que o mercado interno possa absorver ainda mais esses produtos. O que isso trouxe de bom para o Brasil? Trouxe a consolidação como um dos BRICS. Você lembra disso? Essa sigla aqui, que ela ganhou o S recentemente. Esse S vem de quê? Vem de África do Sul, em inglês South Africa, por isso o S no final. O termo até então era chamado só de BRIC, tá? Que em inglês significa tijolo. E o Brasil ele sofreu muito preconceito, por quê? Porque alguns chegaram a dizer que na época que foi criada a sigla BRIC, que significava Brasil, Rússia, Índia e China, o Brasil ele estava ali apenas para escrever a palavra tijolo, para completar a sigla. Hoje o Brasil ele mostrou a sua força, não só na indústria, mas também no setor agrário. E o que isso é de vital importância para a gente? Que o Brasil ele conseguiu se consolidar na posição de sexta economia mundial. O Brasil já tinha conseguido avanços significativos. No período da ditadura militar, do ano de 64 para o ano de 85, o Brasil ele tinha o 43º PIB, ele caminhou até o 8º. Então o Brasil já tinha apresentado crescimento econômico e agora ele volta a esse momento de destaque internacional. Por isso, quando falamos de indústria brasileira hoje, pensamos não apenas na produção, mas no consumo. Tá? Nunca se esqueça de olhar também para o setor de aviação do Brasil, que cresce muito, e as empresas estatais brasileiras que continuam no topo do mundo, principalmente na exploração do petróleo. Certo? Pessoal, até a próxima.